O nosso tema de hoje aborda todo esse ciclo e iremos falar da evolução em cenários, desde o passado até o momento de hoje e o futuro. A importância da compreensão de cenários, tanto historicamente quanto projeções para o futuro, é que dificilmente você pode fazer um planejamento estratégico de boa qualidade se você não tiver informações mais organizadas sobre o ambiente. Para isso, nós vamos começar fazendo uma análise da chamada primeira onda. O que é a primeira onda? A descoberta da agricultura e as consequências advindas a partir disso. Então, nosso primeiro momento no encontro de hoje será falar sobre a primeira onda. Você imagina como nós vivíamos por volta do ano 10.000 a.C.? Os estudiosos têm algumas informações sobre esse momento da vida. Vivíamos provavelmente em grupos pequenos, poucas dezenas no máximo. Pessoas vivendo numa condição dessa, de extrativismo, lutando pela sobrevivência permanentemente, necessitam de 2 a 3 km² de espaço para viver e dessa forma nós não conseguiríamos ter estruturas sociais maiores. Então, por volta do ano 10.000 a.C., aconteceu algo muito importante nas nossas vidas. Descobrimos a agricultura. E qual a importância da descoberta da agricultura? Aparentemente, algo muito ingênuo, algo muito simples, trivial para o momento atual. Mas naquele momento, significou que nós podíamos ficar no mesmo local, ao invés de termos uma vida nômade, pararmos e construirmos uma moradia, digamos, mais definitiva, algo muito mais forte, mais resistente às ameaças que nós tínhamos, que eram muitas na época. Então, começamos a evoluir significativamente em relação às engenharias básicas da vida, tais como a própria construção de moradias mais resistentes, mais confiáveis e também pavimentação, o próprio sistema de coleta de água. Começamos a ter uma vida social, algo como um vilarejo melhor estruturado e, com isso, os agrupamentos humanos puderam chegar a alguns milhares de pessoas. Continuando nessa evolução da agricultura, nós temos várias facilidades na sequência, porque o ser humano, libertado da luta permanente pela sobrevivência, começou a criar, além dos elementos básicos da vida, coisas como a escrita. Por volta do ano 4.000 a.C., começamos a estruturar algumas formas de comunicação no que nós conhecemos como escrita. Por volta do ano 1000 a.C., temos o grande referencial social para o Ocidente, que é a civilização grega, importante para o mundo todo, mas especialmente para nós que somos, vamos dizer assim, herdeiros dessa tradição. A evolução a partir da escrita foi significativa, porque mesmo tendo poucas pessoas com um pleno domínio da escrita e da sua leitura associada, nós começamos a documentar os fatos. Então, temos o período chamado de História, que vem a partir de 4.000 a.C., e no ano 1000, a civilização grega como um grande marco referencial de pensamentos, de filosofia e da estrutura que nós temos hoje em dia. A partir dos gregos e de todo esse momento evolutivo, surgiram também, por coincidência na época, as grandes religiões. E, no nosso caso, a tradição judaico-cristã. E as grandes religiões, elas começaram a gerar documentos através da escrita, evidenciando padrões de comportamento extremamente rigorosos, bem disciplinados e, segundo algumas pessoas, isso terminou gerando como consequência um mundo, vamos dizer, muito mais conservador e, talvez por coincidência disso, ou por outros motivos que nós não temos como perceber claramente, entre 300 da era cristã e 1300 da era cristã, nós tivemos um período onde pouca coisa aconteceu. Ou seja, um período morto, um período neutro, inerte em vários sentidos. Culturais, descobertas do que nós chamamos hoje de ciência, nada disso aconteceu. Então, esse período é conhecido também como Era das Trevas ou Idade Média.
A Renascença caracteriza o início da segunda onda e, dentro da Renascença, a descoberta da máquina de imprensa de Gutenberg. Esse momento da nossa vida tem muito a ver e muita semelhança com o que acontece hoje em dia. O final da Idade Média é caracterizado pelos estudiosos através de uma grande peste negra na Europa que matou de 1/3 a 50% da população e gerou descrédito, digamos, nas autoridades, nos processos vigentes e nas crenças. E o ser humano se libertou de alguma forma e o ato criativo começou a surgir em escala. A evolução desse desdobramento criativo gerou não só uma avalanche de difusão do que nós chamaríamos hoje de globalização, o ser humano tendendo a gerar viagens, estabelecer comércios maiores, fugir das amarras que estava, digamos, limitado naquele momento, e uma das descobertas muito relevantes foi a máquina de reproduzir livros. Essa máquina tornou o livro muito popular, muito mais barato do que era, porque o livro era algo restrito a um grupo de pessoas muito especial, não havia disponibilidade do livro facilmente, o livro ficava escondido e guardado para uns poucos eleitos que tinham oportunidade de ter acesso a eles. Mas a máquina de imprensa, além de tornar o livro mais barato e permitir uma variedade muito maior, estimulando consequentemente a leitura nas pessoas, uma formação muito maior nelas, trouxe algo novo, porque as pessoas perceberam que era possível fazer algo diferente além de livro. O que veio a ser esse algo diferente? Veio a ser a máquina de imprensa, ou seja, a máquina de fazer livros, na realidade, ela ficou tão famosa pelo fato de fazer algo num papel barato, descartável.